Olá, pessoas bonitas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia e não tem essa história do olhar sanguinolento do vigia. De jeito nenhum, porque nós somos juristas pela democracia. Eita, até rimou, olha só. Muito bem, pessoal. Eu sou a professora Mariana Tavares de Mello. Hoje vamos para mais uma aula de Direito do Consumidor. E desde já eu peço encarecidamente a gentileza de que você se inscreva aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ative o sininho para receber as notificações e me dê um like, por favor. Ok, então. Gente, falando de direito, né, o nosso bate-papo jurídico está sempre enquadrando os assuntos que são importantes de diversas maneiras. Então, falando do direito e do direito do consumidor, mais especificamente, hoje nós vamos falar de um problema que eu tenho certeza que já atingiu todo mundo que está me assistindo agora. Que tal se a gente falar de propagandas abusivas, propagandas enganosas? Que tal se a gente falar daquela sensação, no mínimo, muito desagradável de você se sentir feito de tolo, tola, enfim, dentro de uma situação que propositalmente não foi bem explicada para você, algo muito interessante, muito fascinante foi, enfim, jogado, foi lançado, né, dentro das suas possibilidades de escolha. Você então encheu os olhos, né, com aquela hipótese de fazer um bom negócio e de repente você descobriu que o bom negócio era uma tremenda de uma mentira, era uma tremenda de uma arapuca. Quem nunca, né, passou por isso? Muito bem. Então nós vamos falar sobre esse assunto hoje, mas sem quebrar a tradição. E olha que eu sou capricorniana, viu? Quebrar a tradição, né, não é muito minha linha, não. Deixa eu apresentar aqui um livro, Direito Administrativo, do meu amigo Fernando Baltar e Rony Charles. Fernando Baltar, que é a pessoa que eu tenho mais aproximação, ó, tem autógrafo do meu amigo para mim. Eu tive no lançamento do livro. É um excelente professor de Direito Administrativo e, enfim, ele também é procurador-geral da União, enfim, alguém competentíssimo. E esse livro tem um detalhe muito interessante. Ele é uma produção da Juspodium, como vocês podem ver. A Juspodium é uma editora baiana arretada, que faz livros de excelente qualidade com um preço mais camarada pra gente, né? Porque paciência, essa história de achar que porque você faz parte do âmbito jurídico você é rico, essa história tá meio mal contada. Então, para dar um alívio no bolso dos professores, dos juristas e dos estudantes, obviamente, esse livro de Direito Administrativo, em comparação com outros livros do mercado, ele tem um preço convidativo, sim, e ele é bebê, ele é bom e ele é barato, ele é muito bom, porque nesse livro, o Fernando Baltar e o Rony Charles, eles fazem uma coisa muito interessante. Eles não só conceituam e descrevem as questões que estão ligadas ao direito administrativo, mas eles também criticam, né? E nesta sociedade dentro da qual a gente se encontra, o ato de criticar é fundamental. Bateram panelas hoje? Eu bati. Ok, vamos lá então. Falando, portanto, né, de situações outras, situações que fazem parte do direito do consumidor. Então, muitas vezes, nós, pessoas honestas, pessoas de boa fé, muitas vezes somos capturados por propostas, ofertas que parecem brilhantes, radiantes, lindas e, no final das contas, minha gente, por mais que sejamos seres humanos honestos, a verdade é essa, o jogo é esse. Você sempre quer, digamos assim, o melhor preço e as melhores condições. E quem está te vendendo sempre quer colocar o maior preço
e as condições mais desproporcionais e mais desvantajosas. Ou seja, quando a gente fala do direito do consumidor, a gente já parte de um terreno fértil, né, um solo muito fértil, para que os desacordos, os desentendimentos, as desinteligências comecem a, digamos assim, crescer e frutificar, né, na forma de processos judiciais e desentendimentos, e lá vai. Eu sempre falo que quando a gente usa da informação com o máximo de clareza, com o máximo de abertura, quando você fala a verdade a respeito do que você está propondo de maneira direta, né, como dizem os meus alunos, né, o papo é reto. Então, quando o papo é reto, né, é difícil você partir para algum engano, algum desvio, porque as coisas estão sendo tratadas de maneira muito clara, né? Então, diante disso, infelizmente, não são todas as empresas, não são todos os negociantes que entendem que lidar, né, com clareza é uma coisa que é um dever, não é uma gentileza, não é um favor, é uma obrigação. Então, com isso, pela falta de informação, ou pior, pela informação mentirosa, pela informação propositalmente colocada de maneira desonesta, é que a gente tem situações onde o consumidor é, no mínimo, induzido ao erro. A indução do consumidor ao erro já quebra o primeiro pilar da base principiológica contratual, que é o princípio da autonomia da vontade das partes, não é assim? Se eu decido fazer um negócio que, sei lá, me parece tão interessante, é porque eu tenho como manifestar a minha vontade de maneira autônoma, de maneira inteira, porque a outra parte está me dizendo quais são as implicações daquela relação jurídica, e daí cabe a mim decidir, né, o que melhor me aprouver. Bom, isso ocorre quando as coisas realmente são tratadas de maneira limpa, né, de maneira cristalina. Mas em alguns momentos, né, não são todos que realmente assim são dotados dessa honestidade, a palavra é essa. Eu acho engraçado fazer um paralelo aqui, que tem gente que chega assim para mim, é porque eu sou muito honesto, porque eu sou uma pessoa muito justa, porque eu sou muito sincera. Olha, galera, na boa, esses elementos, eles não são virtudes, eles são obrigações. Você ser honesto, ser justo, ser sincero é um dever. Ora, crie vergonha na sua cara, saiba que isso é uma missão de vida e você tem que implantar isso na sua vida todo santo dia. Então, quando a gente vê situações que realmente são situações ludibriadoras, a gente percebe que há um grau imenso de desonestidade dentro da proposta, enfim, né, do negócio jurídico e muitas vezes dentro da propaganda. Gente, as propagandas enganosas estão aí. Eu posso dizer com a maior convicção e sem nenhum medo que nós tivemos uma eleição presidencial que foi ganha na base do fake news, né, não? E através de propagandas e propagandas enganosas, né, aquelas pessoas que quiseram se deixar levar pelo engodo, apertaram, na verdade assim, vamos lá, falar aqui mais um pouquinho sobre outros livros. Eu estava aqui com outro livro, Direito Administrativo também, estava estudando hoje, mas bom, voltando aqui para o foco. Eu fico querendo criticar as coisas do Brasil, meu Deus, mas eu tenho que dar aula, né, e eu amo dar aula. Bom, então falando aqui, né, do que é o contrário das fake news, falando das coisas verdadeiras e certas, é crime, minha gente, você induzir o consumidor ao erro. E é crime propagandear e prometer coisas que não vão se cumprir. Não vão se cumprir porque você não tem o produto, não vão se cumprir porque o produto não é capaz de realizar aqueles milagres que a propaganda anuncia. Outro problema muito comum é dizer que um determinado produto tem certos elementos na fórmula e aqueles elementos não constam, são outros elementos. Mulheres que usam muitos cosméticos, enfim, precisam saber, por exemplo, da composição
dos seus cremes, das suas maquiagens, porque vai que existe algum componente que te dá alergia. Eu não sei se vocês sabem, meninas, mas as maquiagens feitas no passado, elas levavam um altíssimo grau de chumbo, porque o chumbo tem o poder de fixar a maquiagem e tem o poder de intoxicar você até a morte também, né? Bom, então diante disso, toda essa questão do que está sendo vendido, do que está sendo oferecido, ofertado, tudo isso precisa chegar para nós de maneira muito clara e diante do que um produto é capaz de oferecer, ele realmente precisa cumprir aquela promessa, ele precisa ser fiel, fidedigno a tudo aquilo que está sendo, digamos assim, aventado dentro da propaganda. Tem uma determinada marca de cosméticos, não é daqui, é uma marca francesa, eu não vou dizer o nome, que contratou uma bela atriz de Hollywood para fazer os comerciais de um creme anti-idade, anti-rugas. E usaram tanto, mas tanto Photoshop no rosto da atriz que eu acho que nem com 15 anos ela tinha assim um rosto tão esticado assim. E aí, os órgãos de defesa do consumidor perceberam que aquela propaganda estava um pouquinho exagerada, digamos assim, nas promessas de benefícios e efeitos, e lá vai. E os órgãos de defesa do consumidor, na França, mandaram essa grande marca de cosméticos retirar a propaganda de circulação, refazer aquela propaganda usando o mínimo de Photoshop para que a atriz contratada, uma atriz famosíssima, mostrasse o seu rosto de maneira mais natural. Nossa, que diferença, então, diferença gigantesca. Claro, uma mulher linda, mas uma mulher com suas marquinhas de idade, lá vai. Então é isso, a gente vive nessa sociedade do consumo, né? Tal como Guy Debord já cantou, né? Essa pedra desde os idos dos anos 60, e essa sociedade está sempre, digamos assim, estabelecendo padrões, etc e tal. Agora não mais, que a gente está numa virada, numa mudança drástica de era, e já não era sem tempo, viu? Que a gente realmente está nessa mudança de realidades, paradigmas e tudo mais. Menos artificialidade, menos ostentação, né? Menos esnobação e talvez assim, mais cultivo dos valores que realmente têm algum significado. Então, essa propaganda foi recolocada no mercado francês com essa atriz assim bem mais natural, bem menos plastificada pelo Photoshop, e havia uma grande diferença, mas ao mesmo tempo também as mulheres na França, né, assim, público-alvo, que majoritariamente é de mulheres, não que os homens não devam se cuidar, vocês devem se cuidar também, viu? Então, majoritariamente as pessoas consumidoras gostaram muito dessa visão real de que aquela mulher tão linda e perfeita tem uma ruguinha, tem cabelo branco, coisa e tal, e nem por isso deixa de ser maravilhosa, e que as empresas que lidam com a beleza não precisam ficar incutindo na cabeça das mulheres, dos homens, das pessoas, de quem quiser, enfim, uma ideia de uma beleza surreal, de uma beleza inalcançável, porque isso inclusive traz problemas, outros problemas como depressão, problemas como suicídio, né, problemas bem delicados. Então, diante disso, a gente começa aqui, né, com duas questões. Precisamos diferenciar a propaganda abusiva da propaganda enganosa. A propaganda abusiva é aquela que fica repetindo coisas na sua cabeça, 1, 2, 10 vezes. A gente, sei lá, muitas vezes já não assiste mais TV aberta para se livrar dos comerciais. Aí a gente vai para o YouTube. A YouTube tá cheio de comercial também, né? Spotify para você curtir aquela música joia, né, etc. Se você não estiver pagando um plano, né, Spotify Premium, você vai ter propagandas interrompendo ali o seu momento, etc e tal. Então, as propagandas que são chamadas de propagandas abusivas são aquelas propagandas chiclete,
que ficam sendo buzinadas no seu ouvido o tempo inteiro, numa utilização de mensagens subliminares, e a coisa se torna quase que hipnótica e bastante cansativa. Olha, gente, eu sou antiga, mas tem uma propaganda que talvez, assim, sei lá, a galera de 30 anos pra cima, acho que essa galera vai lembrar, que é uma propaganda que fazia assim: compre batom, seu filho merece batom. Agora você vai acordar e vai ficar lembrando de comprar batom. Então, era uma brincadeira de crianças, onde uma determinada marca de chocolates, né, ficava com uma criança hipnotizando a outra para que determinado chocolate fosse comprado. E essa propaganda grudou na cabeça de gerações inteiras, né? E até hoje, assim, quando eu passo no supermercado e eu vejo numa gôndola o tal chocolate, eu já penso na propaganda. Então, vamos lá. É uma propaganda que ela é uma propaganda chiclete, né? Uma propaganda que fica ali na sua cabeça de maneira meio que abusiva, mas ela não é enganosa. Ela não está prometendo que você vai comer uma barrinha de chiclete e você vai ganhar todos os músculos do mundo numa academia, que aliás as academias estão fechadas, né? Eu tô sentindo falta. Enfim, não, a propaganda não está mentindo, ela está só forçando a barra um pouquinho. Então, é a propaganda abusiva. Mas aí a gente tem uma outra questão que aí sim é uma questão que já se torna problemática. A primeira questão não chega a ser problemática, mas a segunda se torna, que é quando a propaganda, ela não é abusiva, ela é enganosa. Pois é, a propaganda enganosa, como o próprio nome já fala, ela tem o intuito de enganar você, de engrupir você, de ludibriar e de realmente fazer você, enfim, entrar numa barca furada, porque tudo aquilo que está sendo anunciado, tudo aquilo que está sendo ofertado é uma grandíssima de uma mentira, é uma coisa totalmente falsa, totalmente fake e não vai se cumprir. Então, vamos imaginar aqui uma situação onde um determinado cosmético, vamos pensar nisso, promete retirar, né, do rosto de uma pessoa já madura, tal, sei lá, uns 50 anos da face dessa pessoa. Olha, isso não acontece, né? E sim, e acontece talvez, quer dizer, não nessa proporção, mas pode acontecer numa proporção um pouco maior, se a pessoa se propuser a fazer uma cirurgia plástica, né, com bisturi, coisa e tal, com um cirurgião plástico confiável, e lá vai. Mas assim, um simples creme não vai realmente resolver esse problema. Então, assim, tem situações que são muito absurdas, e é preciso que a pessoa seja dotada de uma tremenda ingenuidade para acreditar. O pior, minha gente, é que tem pessoas que são ingênuas e, de fato, acreditam naquele absurdo, naquela promoção maravilhosa e por aí vai. Há algum tempo atrás, aqui na minha cidade, uma determinada empresa se instalou numa avenida bem central aqui, uma avenida bem badalada, e alugou logo um casarão lindo e se instalaram lá e ficaram distribuindo panfletos, né, pelo shopping, etc. E era uma espécie de consórcio de viagens. Então você pagaria durante um ano, tem vários planos. Um plano X que daria a você o direito de passar uma semana em algum lugar bonito do Brasil. Ou se você pagasse um plano X vezes 2, vezes 3, vezes 10, você poderia passar mais de 7 dias, sei lá, 15 dias em algum lugar lindo do mundo. Então você pagava, né, como se fosse um consórcio, e aí você iria utilizar, sei lá, nas suas férias, etc. Bom, você chegava lá na empresa. Eu digo porque eu fui chamada e eu fui, né? Você chegava lá na empresa e já tinha uma moça muito gentil, muito bem vestida, servindo cafezinho, aguinha e mostrando uns vídeos, né, de pessoas que tinham feito esse pacote, que tinham feito esse contrato e estavam muito felizes, tinham viajado para o Egito, né, para a Malásia, para os lugares assim mais exóticos, Bali, lá vai.
E aquilo ali, a princípio, né, enchia a vista. Mas eu não sei, intuição é uma coisa muito séria, intuição feminina não é brincadeira, viu, pessoal? Vocês se liguem, quando uma mulher antenar as intuições, vocês fiquem espertos. Então, pela minha intuição, falando sério, digo, não, tem alguma coisa, alguma conta aqui que não tá fechando, tem alguma coisa que não tá casando. Dei aquela desculpa de amarelo, né? Eu volto depois, eu vou pensar melhor. Fui embora. Gente, foi a minha sorte. Eu acho que foi meu anjo da guarda soprando aqui no ouvido. Porque pouco tempo depois, sei lá, acho que uns 2 meses depois, essa empresa que pegou dinheiro de muita gente, que fez o acordo e já pagou a primeira, né, para ir fazer a sua viagem dos sonhos, etc. Essa empresa anoiteceu e não amanheceu. Eles simplesmente juntaram tudo, foram-se embora, deram um maior golpe aqui na praça, sumiram. Soube depois, por terceiros, que algumas pessoas que tinham algum contato com polícia, Polícia Federal, conseguiram ainda localizar alguns desses meliantes lá para as bandas de um outro estado e conseguiram reaver parte do dinheiro que foi levado e daí em diante. Então, vejam a que ponto a propaganda enganosa pode chegar. A propaganda enganosa, minha gente, eu diria que a base, né, para o estelionato. Porque se eu estou inventando coisas, né, mentindo basicamente, fazendo promessas de algo que não vai se cumprir, mas nesse ínterim, nesse meio tempo, eu estou tirando vantagens que não me são cabidas de maneira alguma, pelo amor de Deus, o nome disso é estelionato, artigo 171 do Código Penal, e sim, estelionato dá 4 anos de cadeia. Muito bem, então diante disso, se você por alguma razão sofreu algo do tipo, não se sinta como uma pessoa boba. Não, vamos lá. Primeiramente, a vítima não tem que ter vergonha do fato de ter sido vítima. Quem tem que ter vergonha é o salafrário, enganador, mentiroso, golpista, vigarista. Eu já tô com a língua solta, né? Enfim, vigarista que armou uma situação para envolver você e tirar vantagens de você sem lhe dar qualquer retorno à altura do que foi prometido. Então, nós temos também problemas desse tipo em relação a algumas construtoras que mostram, sei lá, um prédio muito joia na planta, e na planta parece até que é um club residence, tem tudo, né? E aí a pessoa acredita, aposta e compra um imóvel na planta. E quando o imóvel começa a se concretizar, começa a ser erguido, de fato, o que acontece é que muito daquilo que estava prometido na planta não se cumpre. Gente, pelo amor de Deus, isso é quebra de contrato. E aí a gente tem o chamado exceptio non adimplende contractus. Ou seja, se uma parte não adimple, não realiza o seu dever dentro de um pacto contratual, eu não tenho que me manter naquilo. Tá me entendendo? Então, dentro de uma relação que é bilateral, eu só devo permanecer naquilo enquanto a outra parte também tiver tendo uma postura fidedigna para comigo dentro do que foi avançado, dentro do que foi acordado. Então, diante dessa situação onde nós temos fraudes gigantescas, né, em ofertas, tem outro problema também que eu vou dizer. Mulheres, né, e assim, enfim, homens, né, que são mais espertos, mais antenados nessa coisa chamada promoção. Quando vem esse nome, né, promoção, oferta, sale, desconto, dá um tilt no cérebro, né, oba, vou fazer bons negócios. Bom, quem não quer fazer bons negócios? E aí você chega naquela loja que tem uma placa imensa, né, dizendo assim, 50% off. Aí você já pensa, né, que, sei lá, vai poder comprar roupas maravilhosas com 50% de desconto. Mas aí quando você olha direitinho, tem aquela placa gigante, né, cor de amarelo-limão. E aí tem, com um nome bem pequenininho, letrinha de formiga, né?
50% off, né? Mais ou menos assim. Então, você já tá dentro da loja, né? Você já tá ali entonada na roupa, né? Já crente que tá arrasando. E aí você vai saber que aquela roupa que você tanto gostou não está com 50% off. Aliás, não tá com nenhum real off, porque é da coleção nova. Eu tenho esse problema, né? Enfim, eu só bato o olho nas coisas que são mais caras, né? Não minha mãe assiste esse canal. Então, quando eu era guria e saía com a minha mãe e dependia dela financeiramente, ela ficava, né, assim, meio que angustiada porque eu só ia em cima das coisas mais caras. Eu continuo sendo assim, né, mas hoje em dia, né, a pessoa tendo se tornado independente, a pessoa se resolve, né, divide em 10 vezes, mais leva. Então você tá lá entonada naquela roupa e você descobre que não tem desconto algum, porque aquilo ali é a nova coleção. E a nova coleção não tem desconto. E aí você pergunta, mas e os descontos de 50%? Ah, ali atrás. Aí ali atrás tem uma arara, né? Cheia de andrajos, mulambos, verdadeiros panos de chão. E, né, são os trapos lá que estão com 50% de desconto. Gente, isso de vez em quando acontece. E é o tipo da situação que dentro do regime jurídico da oferta não é para acontecer. Do jeito que foi alardeado, né, que os descontos são de tantos por cento, coloque com uma letrinha maior o até, para que as pessoas não passem por constrangimentos e de repente se darem conta de que não, mesmo dividindo em 10 vezes está salgado, que eu tenho outros compromissos, então na realidade ficou apertado. Mentira, a roupa ficou ótima. O que está apertado é seu bolso. E você não leva, né? E sai dali se sentindo, né, assim, uma pessoa humilhada. Bom, então, com isso, as informações precisam ser muito claras. As informações precisam ser muito explícitas. E dentro desses aspectos tem outra questão também que a gente precisa mencionar. É quando uma empresa faz um alarde danado que vai ter promoção, que isso, que aquilo, e quando você chega lá, tem aquele nomezinho bem pequenininho na porta dizendo que a promoção é até durar o estoque. Até durar o estoque. Mas é com letrinhas de formiga, por isso que eu tô fazendo essa vozinha de formiga, né? Até durar o estoque. Até durar o estoque. Tá, vamos imaginar que era uma promoção, sei lá, de vinhos, adoro. E até durar o estoque era o quê? Um total de meia dúzia de garrafas, né? Complicou. Então agora eu vou comprar, né, alguma outra coisa que não está na promoção e, né, me dá por satisfeita, entre aspas. Então essas situações, elas realmente precisam ser revistas, elas precisam ser bastante cuidadosas. Se você está fazendo uma compra, por exemplo, né, via internet e alguma coisa dá errado, você tem o direito de pedir o estorno do seu dinheiro. E mesmo que tudo dê certo, se o produto chegou até você e de alguma maneira ele te decepcionou, porque um filtro foi colocado e mudou a cor, você imaginava que era um vermelho bordô, não é? É um rosa fluo, né? Aquela coisa assim bem gritante, e sei lá, não combina muito com você e lá vai. Você tem o direito de trocar, no caso de uma compra que não é presencial. E no caso da compra presencial, você tem o direito, sim, de exigir tudo bem explicadinho, nos seus mínimos detalhes. Às vezes as pessoas têm um certo medo de fazerem papel de o chato ou a chata de plantão. Mas não tenha medo não, porque chato mesmo é você se ver como uma pessoa que foi enganada. Então, para que isso não aconteça, e sabendo que o direito é seu, que o Código de Defesa do Consumidor, precisamente no seu artigo 35, fala dessa questão muito claramente, exija todas as informações. E se por acaso você foi vítima de uma fraude que foi veiculada através de uma propaganda absolutamente mentirosa, você poderá perfeitamente mover uma ação judicial e ser indenizado, não só pelo dano material, mas pelo dano moral. E fora isso, nós temos o site do CONAR. O CONAR é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que
qualquer propaganda que tenha uma linguagem preconceituosa, grotesca, desrespeitosa, que, enfim, seja ofensiva, ela pode ser denunciada para o CONAR e o CONAR tem o poder de tirar essa propaganda de circulação dentro de 24 horas. Então, você, consumidor, consumidora, jurista, estudante, você não está desamparado, o direito é seu. Temos aqui toda uma base constitucional do direito do consumidor e, é claro, o nosso melhor amigo, eu estou aqui olhando para ele, é ele, o Código de Defesa do Consumidor. Esse aqui está na minha estante, mas eu ando com um na bolsa, pois é, porque esse nosso aliado aqui não nos abandona nunca e é super importante que ele seja cumprido à risca. Gente, muito, muito, muito obrigada por tudo. Beijo grande, até a próxima.